Religião e religiosidade. No caleidoscópio do comportamento humano, há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser, dando origem aos homens espelhos, aqueles que, não tendo identidade própria, refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. Eles se tornam o que agrada às pessoas com quem convivem, o ambiente que no seu comportamento neurótico se instala. Adota-se uma fórmula religiosa sem que se viva de forma equânime dentro dos cânones da religião. É a experiência da religião sem religiosidade, da aparência social sem o correspondente emocional que trabalha em favor da autorrealização. O conceito de Deus se perde na complexidade das fórmulas vazias do culto externo e a manifestação da fé íntima desaparece diante das expressões ruidosas, destituídas dos comportamentos espirituais da meditação, da reflexão e da entrega. Disso resulta uma vida esvaziada de esperança, sem convicção de profundidade, sem madureza espiritual. A religião se destina ao conforto moral e à preservação dos valores espirituais do homem, demitizando a morte e abrindo-lhe as portas aparentemente indevassáveis à percepção humana. Desvelar os segredos da vida de ultratumba, demonstrar-lhe o prosseguimento das aspirações e valores humanos, ora noutra dimensão dentro da mesma realidade da vida, é a finalidade precípua da religião. Ao invés da proibição castradora e do dogmatismo irracional, agressivo à liberdade de pensamento e de opção, a religião deve favorecer a investigação em torno dos fundamentos existenciais, das origens do ser e do destino humano, ao lado dos equipamentos da ciência, igualmente interessada em aprofundar as sondas das pesquisas sobre o mundo, o homem e a vida. A fim de que esse objetivo seja alcançado, faz-se indispensável a coragem de romper com a tradição, rebelar-se contra a mãe religião, libertando-se das fórmulas para encontrar a forma da mais perfeita identificação com a própria consciência geradora de paz. Tornar-se autêntico é uma decisão definidora que precede a resolução de crescer para dar-se. O desafio consiste na coragem da análise de conteúdo da religião, assim como da lógica, da racionalidade das suas teses e propostas. Somente dessa forma haverá um relacionamento criativo entre o crente e a fé. Não consigo mais chegar. A religiosidade emocional e a religião. Essa busca preserva a liberdade íntima do homem perante a vida, facultando-lhe um incessante crescimento que lhe dará a capacidade de distinguir o em que acredita, por que em tal crê, sustentando as próprias forças na imensa satisfação dos seus descobrimentos e nas possibilidades que lhe surgem de ampliar essas conquistas. Já não se torna, então, importante a religião formal e circunspecta, fechada e sombria, mas a religiosidade interior que aproxima o indivíduo de Deus em toda a sua plenitude, no homem, no animal, no vegetal, na natureza, nas formas viventes ou não, através de um interrelacionamento integrador que o plenifica e o liberta da ansiedade, da solidão e do medo. As suas aspirações não se fazem atormentadoras. Não mais surge a solidão como abandono e desamor, e dilui-se o medo ante uma religiosidade que impregna a vida com esperança, alegria e fé. O germe divino cresce no interior do homem e expande-se, permitindo que se compreenda o conceito paulino, que ele já não vivia, mas o Cristo nele vivia.
A personalidade conflitante no jogo dos interesses da sociedade cede lugar à individualidade eterna e tranquila, não mais em disputa primária de ambições, e sim em realizações nas quais se movimenta. Os outros camuflam a sua realidade e vivem conforme os padrões, às vezes detestados, que lhes são apresentados ou impostos pela sociedade. O grupo social, porém, rejeita-os por sabê-los inautênticos, no entanto os aplaude porque eles não incomodam os seus membros, fazendo-os mesmistas, iguais, despersonalizados, desestruturados. Por falta de uma consciência objetiva, conhecimento dos seus valores pessoais, controle das várias funções do seu organismo físico e emocional, definição positiva de atitudes perante a vida, não têm a coragem ética de ser autênticos, padecendo conflitos a respeito do senso de responsabilidade e de liberdade, característico do amadurecimento que se poderá denominar como uma virtude de longo curso. Não se trata de coragem de arrostar consequências pela própria temeridade, mas do valor para enfrentar-se a si mesmo, gerando um relacionamento saudável com as demais pessoas, repetindo com entusiasmo a experiência mais sucedida sem ataduras de remorso ou lamentação pelo fracasso. E saber retirar do insucesso os resultados positivos que se podem transformar em alavancas para futuros empreendimentos, nos quais a decisão de insistir e realizar assumem altos níveis éticos que se tornam desafios no curso do processo evolutivo. Para que o ânimo robusto possa conduzir as lutas exteriores, faz-se necessária a autoconquista que torna o indivíduo justo, equilibrado, sem a característica ansiedade neurótica, reveladora do medo do futuro, da solidão, das dificuldades que surgem. É preciso que o homem se arrisque, se aventure, mesmo que esta decisão o faça ansioso quanto ao seu desempenho, aos resultados. Ninguém pode superar a ansiedade natural que faz parte da realidade humana, desde que não extrapole os limites, passando a conflito neurótico. Por atavismo ancestral, o homem nasce vinculado a uma crença religiosa cujas raízes se fixam no comportamento dos primitivos habitantes da Terra. Do medo decorrente das forças desorganizadas das eras primeiras da vida, surgiram as diferentes formas de apaziguar a fúria dos seus responsáveis, mediante os cultos que se transformariam em religiões com as suas variadas cerimônias, cada vez mais complexas e sofisticadas. Das manifestações primárias com sacrifícios humanos até as expressões metafísicas, toda uma herança psicológica e sociológica se transferiu através das gerações, produzindo um natural sentimento religioso que permanece na natureza humana. Ao lado disso, considerando-se a origem espiritual do indivíduo e a força criadora do universo, nele permanece o germe de religiosidade, aguardando o campo fecundo para desabrochar. Expressa-se esse conteúdo intelecto-moral em forma de culto à arte, à ciência, à filosofia, à religião, numa busca de afirmação e integração da sua na consciência cósmica. A força primitiva e criadora nele existente, como uma fagulha, possui o potencial de uma estrela que se expandirá com as possibilidades que lhes sejam facultadas. Bem direcionada, sua luz vencerá toda a sombra e se transformará na energia vitalizadora para o crescimento dos seus valores intrínsecos, no desdobramento da sua fatalidade, que são a vitória sobre si mesmo, a relativa perfeição que ainda não tem capacidade de aprender. Na execução do programa religioso, a maioria das pessoas age por convencionalismo e conveniência, sem a coragem de assumir as suas convicções, receosas da rejeição do grupo.
Adotam fórmulas do agrado geral que foram úteis em determinados períodos do processo histórico e evolutivo da sociedade e, não obstante, descubram novas expressões de fé e consolação, receiam ser consideradas alienadas, caso assumam as propostas novas que lhes parecem corretas, mas não usuais, e sim de profundidade. Afirmou um monge medieval que todo aquele que vive morrendo, quando morre, não morre, porque o desapego, o despojar das paixões em cada morrer diário, liberta-o, desde já, até que, quando lhe advém a morte, ele se encontra perfeitamente livre, portanto, não morto, equivalente a vivo. A religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião, uma realização interior lúcida, que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de o homem emergir da rotina e encontrar a própria identidade. Essa aqui teve uma parte, esse que está aqui apresentada, que eu achei bem interessante que ele coloca aqui. Adotam fórmulas do agrado geral que foram úteis em determinados períodos do processo histórico e evolutivo da sociedade. E não obstante descubram novas expressões de fé e consolação, receiam ser consideradas alienadas, caso assumam as propostas novas que lhe pareçam corretas, mas não usuais, e sim de profundidade. Nesse período que o planeta está passando, da reformulação das suas estruturas sociais, espirituais, e toda essa reestruturação que vai se dar em todas as formas de expressão do ser humano, a religião e a espiritualidade, ele vai ter também. Então vão vir uma série de novas percepções, e inclusive percepções mediúnicas. Cada vez mais essa nova geração está vindo com as capacidades mediúnicas mais abertas, e isso naturalmente vai levar a uma reformulação de toda a expressão religiosa. Então, a gente tem que estar bem aberto para essas novas informações. E eu estava conversando nesse final de semana com a Wina, como a gente tem visto em grupos vários mesmo, tanto espíritas, espiritualistas, quanto cada vez mais tem aparecido espíritos se apresentando como de fora do planeta. E isso traz uma reformulação, né, da nossa própria dimensão aqui no planeta Terra, como nós somos cidadãos bem mais amplos, e isso leva a uma mudança mesmo da própria forma de expressão espiritual, como que a gente se relaciona com a natureza, com toda essa interação de energia em escalas cada vez maiores, sabe? Então, era isso aí que eu queria compartilhar. Eu achei muito profunda essa frase. A relativa perfeição, veja bem, relativa perfeição, que ainda não tem capacidade de aprender. Quer dizer, aí, o que é a perfeição plena? Se nem a relativa a gente tem capacidade de aprender, é uma diferença abissal. Mas eu também queria pegar esse gancho aí que o Ismael acabou de falar, que quando começou o texto, me reportou a juventude, tá? Vou ler uma parte aqui, desculpa, que ela fala aqui. No caleidoscópio do comportamento humano,
há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser, dando origem ao homem espelho. Fecha. Vamos raciocinar? E ela também fala do atavismo religioso. E eu te digo mais, o atavismo que existe na gente, além desse religioso, existe o atavismo do grupo social, que nós todos fazemos parte de uma tribo e tudo mais, e assim sucessivamente. Por que estou falando isso? Porque tem esses jovens e o mundo das drogas está aberto para eles, infelizmente. Isso que o Ismael falou, a gente pode falar até que passa a ser até uma exceção, porque no mundo em que vivemos, esse atavismo de aldeia está deixando de existir. As pessoas estão morando em apartamento e não sabem quem é a pessoa do lado. Por sua vez, os pais não acompanham os filhos assim sucessivamente. E como tem esse atavismo de um ir pelo outro, entra no mundo das drogas com uma facilidade. Então, a gente vê uma degeneração. E a gente não precisa estar nesse mundo para saber. É só a gente raciocinar da quantidade de drogas que se prende. Quando se prende drogas, já estou falando na carta de toneladas, não são mais de quilos. Então, aí você vê a dimensão como isso está impregnado em toda a sociedade. É só isso que eu queria falar. Eu acho interessante que ela traz para a gente a reflexão da experiência espiritual, né? Então, muitas pessoas ficam ligadas a movimentos religiosos sem vivenciar essa espiritualidade, né? Sem vivenciar esse contato com o divino. A gente tem várias teorias sobre isso, mas tem uma que fala que a gente tem essa necessidade desse encontro e que se a gente não busca esse encontro, que ele vem bem do início da nossa criação, do nosso desenvolvimento, a gente vai eleger outras coisas para colocar nesse lugar. Então, muitas vezes a gente acaba substituindo essa busca por outras coisas, e aí vai em busca em si, naquele fim de realização do dinheiro, dos vícios, do prazer, e aí a pessoa acaba, muitas vezes, num processo degenerativo da própria existência material. Então, aqui ela vai trazendo para a gente um lugar onde a gente questiona, a gente pensa onde a gente está inserido. A gente sai das fórmulas das reproduções, do vivenciar aquilo como algo externo, para vivenciar internamente, dentro de um processo não só intelectual, mas de um processo de existencial, de um processo dessa energia, né, que vai vitalizar. Ela fala, bem direcionada, sua luz vencerá toda sombra e se transformará na energia vitalizadora para o crescimento dos seus valores intrínsecos, no desdobramento da sua fatalidade, que são a vitória sobre si mesmo. Então, acaba se tornando o lugar onde a gente vai em busca de nós mesmos. Eu gosto muito da psicologia junguiana, que ela traz esse lugar, né, do interior ali, do self, como a imagem de Deus. Tem um lugar, inclusive, que ele trabalha no livro como o self, tendo como símbolo o Cristo, também Buda. Então, dentro dessa experiência da busca, do contato com o divino, não dentro de uma vivência externa e apenas dogmática, mas existencial, que isso fortalece o indivíduo no seu crescimento. Outro detalhe também que ela fala aqui. A religião, isso pegando esse gancho que a Vina acabou de falar aí, né? A religião se destina ao conforto moral e à preservação dos valores espirituais do homem, demitizando a morte e abrindo-lhes as portas, aparentemente indefassável,
a percepção humana. Ponto. O que nós temos aí também? Esse conflito todo que existe, a dificuldade. Porque veja só o que eu estou querendo falar. É porque existe o caminho da verdade, mas esse caminho da verdade, por incrível que pareça, para a grande maioria torna-se difícil. Porque, além dessa coisa da droga que eu falei, existe a armadilha das religiões. As religiões estão, muitas delas, a gente não pode falar a quantidade, porque a gente não tem esse conhecimento, mas está dominada pelas sombras. E aí esses jovens, essas famílias, ficam todas querendo buscar esse caminho da luz, o caminho da verdade, caem nessas armadilhas. Por isso que ela fala que a religião se destina ao conforto moral e à preservação dos valores espirituais, então eles são desvirtuados. Isso tudo para a gente ver. Como Ismael falou, tem muitos seres que estão vindo de outros planetas, abençoados sejam eles, sempre serão abençoados, e que Deus ajude que eles sejam canalizados para lugares que sejam compatíveis com o seu pensamento, porque as armadilhas da vida existem e elas são reais. É isso só que eu queria falar. E aí a gente pode trazer isso, né, para a nossa vivência. É o quanto a gente reflexiona no nosso dia a dia sobre esses aspectos, né? O quanto que a gente traz o nosso processo de espiritualidade como uma vivência diária. Não apenas quando a gente está em algum tipo de conflito, ansiedade, mas como a gente toma banho, escova o dente. A gente faz isso? Quanto que a gente reflexiona sobre os ensinamentos, sobre as nossas condutas, sobre essa, né, sobre como que a gente vivencia o nosso processo de espiritualidade? Porque ela traz muito essa pergunta, ela pergunta para a gente, né, quando a gente vai se rebelar? Vai romper com essa tradição do dogmatismo, porque a gente às vezes acha que está inserido numa religião que ela é científica, mas o quanto a gente é científico e pensador e buscador, e quanto a gente reflexiona e não reproduz os conceitos. Então eu acho muito bonito que ela fala isso, né, de ter a indispensável coragem de romper com a tradição, para que a gente, enquanto indivíduo, viva esse processo de espiritualidade de forma autêntica. Poxa, Fina, isso que você falou é muito lindo. Isso que é o profundo ser espiritual, o homem integral, viver aquilo que o Rômulo fala, o estado orante. Veja só que coisa, hoje eu não estou pessimizando disso não, tá, pessoal? Essa coisa que a Vina falou, isso parte da gente, nosso aperfeiçoamento, nosso moral, nosso vivenciarmos os ensinamentos do Cristo. Eu estou lendo um livro que está ficando chocante. O nome do livro é Trilhas da Libertação, de Filomeno de Miranda e de Valdo Franco. Cara, tem médios que são só médios ali, e depois vai para a gandaia, porque ele fala o seguinte, ó, eu sou médium na igreja, eu sou médium lá no centro, mas aqui fora eu não sou mais médium. Aí sai para gandaia, e aí esse médium vai dar passe, vai passar mensagem, cara, e tanta coisa. Isso tudo que eu volto a falar, nessas armadilhas que tem para a gente estar no estado que nós estamos, nós enfrentamos muitos obstáculos. Nossos mentores espirituais foram gigantes para nos desviar desses caminhos incautos que a gente, às vezes, sem querer, somos conduzidos sem querer para as sombras. Isso aí é uma realidade. Tanto que tem esse livro na Trilha da Libertação. Eu ainda estou nos primeiros capítulos porque eu não sei qual o desdobramento dessa história. São 3 histórias, né? Então, isso tudo que a Vina acabou de falar é uma verdade. A gente tem que procurar vivenciar
24 horas, around the world, 24 horas, vivenciar todo momento, porque assim nós estaremos imunes a todas essas investiduras, que isso é o fato, isso é a realidade da vida. É só isso. Desde o começo da leitura, eu fiquei pensando exatamente isso, Ina, que do mesmo jeito que tem muitos vindo, chegando para ajudar, tem muitos que só procura se espiritualizar ou se evoluir espiritualmente em alguns momentos, né? É só naquele momento. Aí parece que o resto não interessa. E outra coisa também é quando se esquecem, né? Se esquece de que passaram por alguma dificuldade, que tiveram alguma coisa na vida e deixa para lá, né? É estranho isso, né? Como o ser humano tem memória curta, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins também. Depois que passou, esquece que Deus ajudou, que os espíritos estavam do lado, alguma coisa assim. E eu estava pensando exatamente o que você falou, achei muito interessante isso.